todos e a todas. São todos bem-vindos, bem-vindas ao nosso segundo dia do novenário em honra ao nosso padroeiro, Menino Santo, São Domingos Sábio. Hoje preside esta Eucaristia, Frei Oslan, ele é da Ordem dos Frades Menores e está aqui sendo essa presença de Deus na nossa comunidade. Nossa paróquia se alegra quando recebemos sempre um visitante, pois é o próprio Cristo. Vós trazendo Cristo para nós, por isso nos alegramos, acolhemos com a salva de palmas. Muito obrigado, Padre Rafael, por me ter dado a graça desse convite e hoje celebrar esse momento tão bonito da comunidade, que é o novenário. E de modo muito especial também, o aniversário do Padre Rafael. Então me sinto muito lisonjeado de poder participar deste santo sacrifício, em que nós também agradecemos a Deus pelo dom da sua vida. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, convencidos do amor e da bondade de Deus, voltemos o nosso coração ao Senhor e supliquemos que Ele tenha piedade e compaixão de nós. Não faço o bem que quero e faço o mal que não quero, mas confiando na misericórdia de Deus, somos todos agraciados por esse caminho, por essa bondade, por essa ternura e por essa fidelidade. E na confiança do vosso nome, quero vos pedir, Senhor, o perdão e a misericórdia, agora e até a eternidade. Senhor Deus Filho, luz que rompe a escuridão, sua justiça que irradia a salvação, ilumina minha alma, envolve-me com teu perdão, Deus de amor vem curar o meu coração. Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Senhor, tem de piedade. Piedade de nós. Cristo tem de piedade. Cristo tem de piedade. Piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Quero rezar este santo mistério pelo dom da vida do Padre Rafael, pelo dom da vida de seus pais, e que toda a sua vida seja inundada do amor e do afeto do coração do bom pastor, para que em tudo ele se sinta atraído e confortado a essa vocação tão nobre e tão generosa do coração do próprio pastor. Então celebre esse santo sacrifício por esse Padre, para que ele seja neste altar o próprio Jesus a alimentar esta comunidade. Concedei, ó Deus, aos vossos servos e servas a graça da ressurreição, pois quisestes que o vosso Filho sofresse por nós o sacrifício da cruz,
para nos libertar do poder do inimigo. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, um fariseu chamado Gamaliel levantou-se no sinédrio, era mestre da lei e todo o povo o estimava. Gamaliel mandou que os acusados saíssem por um instante, depois disse: Homens de Israel, vede bem o que estáis para fazer contra esses homens. Algum tempo atrás apareceu Teudas, que se fazia passar por uma pessoa importante. E a ele se juntaram cerca de 400 homens. Depois ele foi morto. E todos os que o seguiam debandaram, e nada restou. Depois dele, no tempo do recenseamento, apareceu Judas, o Galileu, que arrastou o povo atrás de si. Contudo, também ele morreu, e todos os seus seguidores se dispersaram. Quanto aos que estavam acontecendo, agora dou-vos um conselho. Não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora. Porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruído. Mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos podes em luta contra Deus. E os membros do sinédrio aceitaram o parecer de Gamaliel. Chamaram então os apóstolos, mandaram açoitá-los, proibiram que eles falassem em nome de Jesus e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes, por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. E cada dia, no templo e pelas casas, não cessavam de ensinar e anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O Senhor é minha luz e salvação. De quem eu terei medo? O Senhor é a proteção da minha vida. Perante quem eu temerei? Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa, e é só isto que eu desejo: habitar no santuário do Senhor por toda a minha vida. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário
saborear a suavidade do Senhor e contemplá-la no seu templo. Sei que a bondade do Senhor eu hei de ver na terra dos viventes. Espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia a paz. Como são belos os pés do mensageiro que anuncia o Senhor. Bem forte, Ele vive. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: "Onde vamos comprar pão para que eles possam comer?" Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: "Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um." Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: "Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente?" Jesus disse: "Fazei sentar as pessoas." Havia muita relva naquele lugar
lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam. E fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamar o rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho, para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queiram se assentar, por gentileza. A nós descer. Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. Amados irmãos e irmãs que gentilmente chegaram para celebrar esse momento tão forte da comunidade que é o novenário, estimado Padre Rafael, querido diácono, é uma alegria poder chegar hoje numa paróquia de São Domingos Sávio e ouvir uma liturgia que fala tanto do coração deste menino. As estruturas que mais marcaram o coração deste menino. Porque na obra de Deus não existe o ocaso. Na obra de Deus existe a providência do que o Senhor tem para realizar. E hoje nós ouvimos deste salmo: ao Senhor eu peço apenas uma coisa: habitar no santuário do Senhor. O desejo de querer estar próximo de Deus, o desejo de querer pertencer a Deus, o desejo de querer construir um caminho de intimidade, de conhecimento, de entendimento, exige de nós a permanência. Mas nem sempre a permanência é algo que nos agrada ou que venha nos favorecer. Porque permanecer é estar disposto a todas as circunstâncias que possam nos favorecer e não nos favorecer. É por isso que o Senhor, certa ocasião, disse assim: aquele que escuta a minha palavra é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram as chuvas, vieram as enchentes, vieram os ventos, os terremotos, e a casa não caiu, porque ela estava sobre a rocha. Mas permanecer no santuário do Senhor, sem ter sob os pés o alicerce, que é a rocha, isso seria de uma dificuldade
que eu ouso dizer de uma impossibilidade: permanecer no santuário do Senhor, permanecer na obra do Senhor, permanecer naquele lugar onde o Senhor pediu que nós estivéssemos, que é onde se manifesta a sua presença. Nenhuma outra força pode ser maior do que aquela que nos atrai até aquele lugar. E é muito bom ouvir de Deus. Vieram chuvas, vieram enchentes, vieram ventos, vieram terremotos. São forças que nós não podemos nos levantar contra elas. Quem pode ir contra um vento de 200 km por hora? Quem pode ir contra uma enchente? Quando nós encontramos os noticiários e que encontramos os grandes destroços que acontecem, como aconteceu no Japão, o tsunami, em 13 de março de 2011, que famílias e famílias ficaram completamente desestruturadas. Aqueles grandes furacões, e você não sabe o que fazer, porque nós não temos uma força para aquilo. Agora, quando o Senhor disse: se os teus pés estiverem debaixo da rocha, sobre a rocha e com a rocha, nenhum mal lhe acontecerá. Então esse é o sentimento que o Senhor quer para a noite de hoje. A minha permanência nesse lugar de oração. A minha permanência nesse lugar onde a presença dele foi quem me atraiu. A minha permanência nessa estrutura onde ele se torna o tudo da minha vida. E o Evangelho nos trouxe a imagem de um Jesus que está no monte, com uma relva bela, e que é um tempo de festa. Não sei se vocês prestaram atenção, mas disse assim: era o tempo da Páscoa dos judeus. O que é Páscoa? Os judeus celebravam a passagem de uma terra de escravidão para uma terra de libertação, onde poderia se experimentar o leite e o mel. Eu vos tirarei dessa terra de escravo e vos darei uma terra onde você terá as coisas em abundância. E tudo que você vier a ter não será fruto de um duro trabalho, mas da bênção. Tem um Salmo 127 que diz assim: enquanto eu dormia, o Senhor edifica a minha casa. Quando nós estamos no Senhor e permanecemos no Senhor e convivemos com o Senhor edifica a nossa casa. Mesmo que nós não tenhamos o entendimento para aquele tempo, mas o Senhor está edificando a nossa estrutura. E o Senhor está ali, naquele momento, onde estão se celebrando a Páscoa. Muitas pessoas chegaram. Mas só que aquela Páscoa dos judeus, ela foi ofuscada pela presença de Jesus. Onde aqueles homens deveriam estar? Aqueles homens deveriam estar no templo. Aqueles homens deveriam estar nas sinagogas. Aqueles homens deveriam estar preparando a sua Páscoa. Mas de repente, eles foram atraídos de um modo fascinante pela pessoa de Jesus. Eles foram atraídos pelo modo como Jesus falava, pelo modo como Jesus agia, pelo modo como Jesus gerava a sua convivência com as pessoas que lhe eram mais próximas. E aquela situação fez com que Jesus levasse todo aquele povo para uma montanha. E o centro daquela Páscoa não foi mais o templo. O centro daquela Páscoa passou a ser a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo.
Na igreja católica, cristã, nós não celebramos a Páscoa. Nós celebramos a ressurreição. Porque a ressurreição não é a passagem de uma vida de escravidão para uma vida melhor. A ressurreição é a transformação de uma estrutura que era destinada à morte para uma vida e uma vida em plenitude. Na minha comunidade procurei trabalhar muito esse período para que eles entendessem. O dia da Páscoa não é o domingo de Páscoa. O dia da Páscoa é a quinta-feira santa. O que Jesus disse na quinta-feira santa? Eu desejei ardentemente comer essa Páscoa convosco. Então, na quinta-feira santa, Jesus comeu o cordeiro? Não. Jesus tomou o pão e distribuiu à comunidade. E disse: o pão que vocês estão comendo não é fruto do trigo e da água. O pão que vocês estão comendo é o meu corpo, que será entregue por vós. O vinho que vocês estão bebendo não é o fruto da videira que promove a alegria, mas é o meu sangue que será derramado por vós. Então a Páscoa do Senhor, ela acontece no memorial onde o Senhor deixa o pão que nos dá o sustento para a eternidade. É por isso que o evangelista, queria que vocês prestassem bastante atenção nesse dado, que é um crescimento para toda uma vida. Vejam só. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, disse: onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Então, naquele momento em que Jesus encontra aquela comunidade, aqueles homens que estão cumprindo uma ordem natural da sua espiritualidade. Nós saímos das nossas casas, estamos indo até o templo e nós queremos fazer a melhor oferta a Deus. Mas quando Jesus os encontra, ele disse assim: eles estão com fome e eles precisam comer pão. E quem vai dar esse pão? É a igreja. Mas o pão que a igreja dá não é um pão abençoado, é a memória do corpo e o sangue de Jesus Cristo. Então, naquela hora que aqueles homens estão caminhando e eles estão subindo para celebrar a Páscoa, o que o Senhor disse a eles? Vocês precisam participar de uma Páscoa que vai lhes dar o pão para uma vida e uma vida eterna. É isso que nós precisamos entender. E quando nós recebemos o pão das mãos de Jesus, quando nós recebemos o verdadeiro alimento e a verdadeira bebida das mãos de Jesus, nós não mais nos preocupamos com a morte e nem a vida. Porque Jesus não faz Páscoa, Jesus ressuscita. E ressuscitar não é passar de um estado para outro. Ressuscitar é se levantar do nada, é se levantar do seio da morte, é se levantar da estrutura que teria o poder de lhe destruir por inteiro. Então, vocês estão celebrando uma Páscoa que daqui
vocês celebrem a Páscoa, que gera um alimento vivo dentro de você. O que você vai receber não é um pão fruto do trigo e o vinho que é fruto da uva. Eu vou lhe dar o meu corpo e o meu sangue. E aquele que tomar do meu corpo, e aquele que tomar do meu sangue, e aquele que comer do meu corpo, jamais morrerá. Então nós já não estamos mais falando de Páscoa. Nós estamos falando do inédito. Nós estamos falando da ressurreição. Nós estamos falando da vida. E nós estamos falando da vida entre o coração dos homens que estão na morte. Eu fico imaginando como deveria ter sido difícil para Jesus ter encontrado palavra para poder alcançar o coração de cada um de nós. Ontem eu estive numa livraria, e uma livraria comum, não era religiosa, e quando eu abri um livro de um santo. Quando eu vi, peguei o livro A Cidade de Deus de Santo Agostinho, o padre Rafael conhece. Aí quando eu vi, são 7 livros. Aí um único livro tem mais de 1.400 páginas para ele explicar a passagem que diz de Noé e Abraão. Aí eu falei, imagina Jesus ter encontrado uma palavra para falar ao coração do homem e que desse entendimento ao coração do homem. Mas só que é muito difícil. Por quê? Porque Jesus é a vida, Jesus é a ressurreição, Jesus é a plenitude, e o coração dos homens onde se encontram? Na morte. Fazendo passagens de momentos bons para momentos ruins, de momentos ruins para momentos maravilhosos, de momentos maravilhosos para momentos que não são tão bons, mas que eu estou continuando. E se a gente continuar a olhar para a nossa história, a gente vai ver que nós estamos sempre fazendo uma passagem. E eu quero te pedir, pare de fazer passagens e comece a ser vida, a vida escondida naquele que é o tudo da sua vida, que é Jesus Cristo. E quando Jesus, ele vira para os discípulos e fala, Filipe, onde vamos comprar pão? Filipe falou, mesmo que nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós não teríamos condições de comprar pão para todas essas pessoas. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que consiga no mundo satisfazer o coração de algum homem. Você pode ser a melhor mãe, você pode ser o melhor pai, você pode ser o melhor filho, você pode ser o melhor amigo, você pode ser um bom padre, mas você não alcançará o coração das pessoas, porque é próprio do homem a insatisfação. Então Filipe dá uma resposta de sabedoria a Jesus. Mesmo que nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, nós não seríamos capazes de dar pão a toda essa gente. Jesus fica no silêncio. Aí aparece um outro discípulo, que só apareceu na Sagrada Escritura por 2 motivos. O dia que ele apresentou o irmão dele para Jesus, e o dia que ele apresentou o menino para Jesus. Olha o que ele disse para Jesus. André, o irmão de Simão Pedro, disse, está aqui um menino, com 5 pães de cevada e 2 peixes.
Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Vejam, se nós tivéssemos todo o dinheiro do mundo, não teríamos condições de saciar a fome de alguém. Mas das mãos de um menino, nós recebemos os 5 pães e os 2 peixes. E esse menino, hoje para nós, que você nunca soube o nome, eu vou lhe dizer o nome dele: Domingos Sábio. Esse menino é quem coloca para ser motivo de saciedade, de libertação, de vida, de cura, de entendimento, de reestruturação. Se todo o dinheiro do mundo não nos seria capazes de alcançar tal feito, como é que uma pequena oferta foi capaz de saciar 5.000 pessoas e ainda sobraram os cestos? O que significa isso? A simplicidade da nossa oferta. A oferta do nosso coração é o que vai gerar um milagre tão esperado do coração de Jesus Cristo. A oferta do nosso coração é quem vai ser a providência para que o grande milagre possa acontecer nessa estrutura, na sua casa, na sua vida ou em qualquer lugar que seja. Quando nós olhamos para São Domingos Sábio, é um menino de uma vida muito simples. Nós não teríamos uma grande palavra do que ele falou, mas nós encontramos um coração que é disposto. A disposição do coração é a raiz de todo grande milagre. A disposição do coração é o lugar onde o Senhor constrói a sua obra. E aqui está, para esta comunidade, para esta paróquia, para a geração das pessoas que irão crescer aqui, um gesto concreto de alguém que faz uma oferta. Uma oferta para que o que parecia ser impossível venha a ser construído de acordo com o plano do Pai. Então hoje eu quero convidar a comunidade, falo assim de um modo retórico, mas pedindo licenças ao pároco, convido a comunidade a ter um gesto também. Às vezes nós estamos diante de algumas situações que nós nos sentimos assim como Filipe e como André. Nós não teríamos condições de fazer isso. E de repente, Jesus nos mostra que as possibilidades, elas se encontram onde nós nem imaginamos. Na expressão de um menino. Agora você imagina arrancar 5 pães da mão de um menino. Eu trabalhava numa comunidade em Águas Lindas, era a comunidade de Santa Clara e Santana. E essa comunidade era muito simples, ela ficava numa baixada. Ela ficava numa baixada que o carro não descia naquele lugar. E eu cheguei naquela comunidade, isso nos anos de 99, e 1999, e a comunidade, quando eu cheguei, o frei falou assim: olha, você vai para essa comunidade e você vai dormir lá.
Você chega na sexta à noite, mas você tem que chegar um pouco mais cedo, porque é um pouco perigoso, já é lá no final de Águas Vivas. E volta no domingo à noite. Quando eu cheguei na comunidade, Padre Rafael, a capela era feita as paredes da capela eram feitas de papelão. As paredes da capela eram feitas de janela, de porta, de vários tipos de papelão que você possa imaginar. E eles conseguiram fazer um telhado e tinham várias estacas no meio. Quando eu cheguei naquele local, os meus únicos paroquianos eram as crianças. Tinha muita criança. E eu falei, como vai ser o trabalho? Como é que eu vou trabalhar? Falei, vou trabalhar com a catequese. E comecei a dar catequese para eles. Comecei a conversar com eles, fazer aquelas coisas que eu estava te falando lá na sacristia. Então, todo dia eu inventava uma coisa. Aí teve um dia que eu falei assim para eles: nós precisamos comprar esse terreno aqui do lado. Aí a catequese falou, falei, impossível, a gente não consegue esse dinheiro e tal. Falei, não, nós vamos fazer um evento, vamos fazer um cachorro quente e vamos vender o cachorro quente. Quando eu cheguei, que eu estou na capela, aí eu dormia na capela, que eu abri a porta, que eu fui vendo as crianças descendo, e 3 catequistas com um carrinho de mão. 2 catequistas vinham com um carrinho de mão com a salsicha, o molho, e as crianças vinham com os pães da mão. Eu olhei e falei assim, menino, solta esse pão, você não pode segurar esse pão assim. Aí depois eu pensei, mas quem é que vai comprar esse cachorro quente? Aí eu olhei para eles e falei assim, olha, vamos fazer o seguinte, nós vamos comer o cachorro quente. Eu falei, esses pão tão murcho. Falei, eu pedi lá na minha casa, peguei um na minha casa, outro pegou na casa dele, outro pegou na casa dele. Nós comemos o cachorro quente. Os anos se passaram. Quando foi, já no ano de 2012, eu voltei para celebrar uma missa de Santana naquela comunidade. Quando eu cheguei, todas aquelas crianças que eu conheci em 1997, 98, 99, eles já eram adultos. Eles cantavam na missa, eles organizavam tudo, eles compraram 6 terrenos na avenida principal e hoje está lá. É uma das igrejas mais bonitas de Águas Lindas, Santana. Aí eu falei, sabe qual foi o dia que nós construímos aquela igreja? No dia que vocês me trouxeram aqueles pães. No dia que vocês me trouxeram aqueles pães, aí Jesus falou, agora deixa que eu faço o resto. Para colher os frutos do grande bem que vocês realizaram aqui. Então, nada é impossível. Nada está distante. Nada pode ser difícil para aqueles que escutam o Senhor. Então hoje aqui nessa comunidade de São Domingos Sávio, eu quero dizer para vocês, sejam mais simples. Sejam mais simples. A simplicidade dos pobres, mas a simplicidade do pobre, não aquela simplicidade de miséria, mas a simplicidade construtiva. Quem é simples, constrói. Quem é simples, restaura. Quem é simples, edifica. Quem é simples, reaproveita. Quem é simples, vê a multidão ser saciada com
com o que é pequeno. E hoje o Senhor está nos mostrando. Não precisa de muita coisa. Precisa de um coração. E depois que aquela multidão ficou saciada, o que eles queriam fazer de Jesus? Vou dizer. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: este é verdadeiramente o profeta, aquele que devia vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Jesus não quis deixar a sua vida de simplicidade pela opulência de um reinado de fama e poder. Quando ele percebeu que queriam fazer dele grande, soberano, quando queriam fazer dele o centro da Páscoa, ele se retirou e na solidão encontrou o seu sustento, que é a palavra. Então, o próprio Jesus nos ensinou: sejais simples como as crianças, dóceis. E a outra palavra que vem em consonância da revelação, da grande festa dessa comunidade, é esse grande discurso do professor, do notável professor Gamaliel, que era uma das grandes autoridades em Jerusalém, que esclarecia todos os mistérios da lei. O que significa isso? Gamaliel era um rabino que ele tinha uma grande escola, e vários outros rabinos vinham até Gamaliel e falavam: o senhor poderia esclarecer para mim esse trecho da lei? E Gamaliel sempre trazia um entendimento novo. Gamaliel sempre trazia uma revelação diferente. Gamaliel sempre dava uma interpretação que era sempre cheia de sabedoria e de discernimento, que aquilo impulsionava o coração das pessoas. De repente, Gamaliel começa a ouvir que estão perseguindo aqueles homens de uma seita que estavam seguindo um grande revolucionário chamado Jesus, que criou uma grande seita em Jerusalém. Gamaliel falou assim, prestem atenção: quanto ao que está acontecendo agora, dou-vos um conselho: não vos preocupeis com esses homens e deixai-os ir embora, porque se este projeto ou esta atividade é de origem humana, será destruída, mas se vem de Deus, vós não conseguireis eliminá-los. Cuidado para não vos poder pordes em luta contra Deus. Esse é o conselho de Gamaliel. Deixem eles ir. Se essa palavra foi construída na ilusão, na mentira, ela vai se destruir por si só. Agora, se ela tem um fundo de verdade, cuidado para vocês não estarem lutando com o próprio Deus. E onde foi que Domingos Sábio conheceu toda essa espiritualidade? No oratório de São Dom João Dom Bosco. Era um colégio. Eu tive a graça do ano passado, Padre Rafael, eu estive lá em Turim, no ano, aliás, em 2015.
foi, Adriana? Em 2015 nós estivemos, a Adriana estava comigo, nós estivemos em Turim e fomos até o oratório de Dom Bosco. E chegando lá, nós ouvimos as histórias de São Domingos Sávio. É um colégio impressionante. Passaram-se mais de 100 anos, muitos jovens, e a cidade de Turim é uma cidade de juventude, é uma cidade alegre, é uma cidade que proporciona, assim, o que você imaginar de diversão, mas de diversão saudável. Nós tivemos a oportunidade de estar lá e de conhecer o lugar onde ele teve a sua experiência. E o que é mais interessante, que foi num colégio. Como é que Dom Bosco falava com aqueles meninos? Dom Bosco chamava e falava de Jesus. Dom Bosco mostrava o Evangelho. Dom Bosco lia passagens do Evangelho para eles. E Dom Bosco começou a dizer para eles: olha, se você for médico, você precisa ser o melhor médico. Se você for um enfermeiro, você precisa ser o melhor enfermeiro. Se você for um policial, um guarda, você tem que ser o melhor guarda. Você que vai ser uma mãe de família, você tem que cuidar dos seus filhos como a Virgem Maria. E tudo o que ele fazia era por meio do ensino e dentro de uma escola. Aí hoje eu chego aqui para celebrar essa missa e eu tenho a alegria de ter no Evangelho um menino que entrega nas mãos de Jesus os 5 pães e os 2 peixes. E eu tenho a graça de ter um colégio de Gamaliel que ensinou a comunidade judaica a obedecer e a respeitar o segmento de Jesus Cristo. Então eu tenho algumas palavras para dizer. Essa comunidade tem o carisma de ser uma escola. Você vai ver, muitas crianças, esses seus paroquianos, vocês aqui vão ter filhos 9, 10, 8, 7. Aqui não vai ter menos disso, viu? Vai ser assim uma coisa. Esse Riacho Fundo vai ficar pequeno. Ele vai ficar alto, ele não vai ser mais fundo. Ele vai ser o riacho alto de tanta gente que vai crescer, que vai ficar aqui. Mas por quê? Porque a vitalidade, é a jovialidade. Onde tem Dom Bosco, Domingos Sávio e nossa, eu falei para ele que aquela imagem de Nossa Senhora está errada, tem que ser Nossa Senhora Auxiliadora, que é a mestra soberana, que segura o cetro, que Dom Bosco dizia: mãe, por que o cetro? Porque é o bom conselho, é a palavra de autoridade, é a palavra do auxílio, é a palavra que dá discernimento. Tem coisa melhor do que você ter alguém que lhe dá uma palavra de discernimento. E Dom Bosco olha para Nossa Senhora e a chama de auxiliadora dos cristãos. E ela que auxilia, porque ela tem um conselho, ela tem a sabedoria, ela tem o entendimento, ela tem a força, ela tem a graça. E é muito bom quando nós temos pais que têm bons conselhos. É muito triste quando nós temos filhos que precisam ter que aconselhar os seus pais, porque há uma inversão completa dos valores. Mas hoje eu quero pedir a Deus que vocês se sintam sempre na escola, aprendendo a sabedoria de Nossa Senhora que auxilia e aprendendo a sabedoria e a ciência de Jesus Cristo que te conduz para uma vida. E você precisa permanecer nesse lugar. Olha, lá no começo da pregação, não sei se você ainda lembra, faz tantos anos, lá no começo da pregação,
Ao Senhor eu peço apenas uma coisa: permanecer no santuário do Senhor. E eu vou permanecer, independente de qualquer circunstância, seja ela do vento forte, seja ela do terremoto, seja ela das situações difíceis que às vezes nós passamos. Mas eu vou permanecer. Sabe por quê? Porque eu tenho aqui 5 pães. Que pães são esses? Posso lhe dizer? O primeiro, o batismo de Jesus Cristo. O segundo, o corpo e o sangue de Jesus Cristo. O terceiro, a força do Espírito Santo. A confirmação que o Espírito Santo gera na igreja. O quarto, a confissão. Aliás, o quarto não é a confissão. O quarto é o sacramento do matrimônio. As famílias precisam ser construídas na saciedade do que Deus faz. E o quinto pão, o sacramento da ordem, que é o padre. Então esses são os 5 pães que vocês receberam. E qual é os 2 peixes? O sacramento da unção dos enfermos e o sacramento da reconciliação. Porque o anjo Rafael, não é esse que está aqui, o anjo Rafael, quando apareceu, que curou o Tobit da cegueira, o que ele tirou? Pode falar alto. A guerra do peixe. Como? Do peixe. E ele passa no olho do homem e o homem é curado. Então, quando nós falamos em peixe, nós estamos falando da cura. Nós estamos falando do poder da restauração. Então vocês receberam 5 pães e 2 peixes. Para caminharem, não em Páscoa, mas é para caminhar dessa situação de necessidade para uma plenitude de vida e vida em abundância. Então hoje eu quero pedir a Jesus que esse chamado chegue ao coração de muitos de vocês e que essa comunidade seja ricamente abençoada. E hoje nós também estamos dando uma bênção especial às mães, as que estão grávidas e as que não estão grávidas, mas que já são mães. Nós queremos agradecer a Deus por esse dom. E hoje, de modo muito especial, a mãe que nós queremos agradecer e colocá-la no coração de Deus, com toda a honra, com toda a dignidade e com todo amor e com toda a reverência, é a mãe do Padre Rafael. Queria que vocês dessem uma salva de palmas a ela. Porque no ventre de sua mãe, Padre, Deus nos deu você. E um padre é um presente generoso de Deus. Eu tenho uma alegria muito grande porque esse padre que hoje vocês estão vendo aqui, o Padre Rafael, teve uma inquietação no coração de querer servir a Deus. Então ele foi primeiro para os capuchinhos, depois ele chegou a ser um irmão capuchinho, ficou um tempo, saiu de lá, foi para Campo Grande, entrou naquela diocese, ficou um tempo, sai de lá, vem para Brasília e realiza a sua vocação sacerdotal aqui em Brasília. Falei para ele que a vocação dele é missionária. Certamente o Senhor terá muitos outros caminhos que irão ser lhe apresentados ao longo dessa caminhada.
Não tenha medo e nem pressa, que tudo é no tempo dele e na hora dele. Por isso não se apegue muito. Ame, 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 ame. E faça tudo que você puder. Mas tenha sempre esse coração livre para seguir a orientação que o Senhor tem a nos dizer. Então nós queremos agradecer a Deus pela senhora sua mãe, o Senhor seu pai, e pedir que a sua vocação hoje seja um dom generoso a essa comunidade. Porque o Padre é o coração de Jesus. O Padre é o coração de Jesus. Eu tive uma alegria, estava falando, para ele, que eu fui celebrar a novena lá na paróquia do Padre Wilke, e ele me chamou no dia do aniversário dele. Aí eu fui celebrar na paróquia da Ressurreição ano passado, o Padre Angeloto me chamou no dia do aniversário dele. Aí eu fui celebrar na paróquia do Padre Emerson, o Padre Emerson me chamou no dia do aniversário dele. E hoje eu chego aqui no dia do aniversário do Padre Rafael. Eu estou que nem bispo. Então assim, é uma graça muito grande. Mas por quê? Porque eu tenho um amor muito grande pelo Padre. Padre, quando chega na minha casa, é Jesus. Padre, quando chega na minha casa, ele tem o melhor lugar, ele tem a melhor posição, porque ele é o próprio Jesus naquele lugar. E quando nós temos essa veneração, nós começamos a entender o cuidado que Deus tem para com cada um de nós. E hoje eu peço a Deus que um dos grandes pães que vocês receberam é o sacerdócio. E um sacerdote, atento à sua comunidade, ele pode fazer muito por essa comunidade. E eu tenho certeza que o Padre Rafael será uma grande estrutura de Deus aqui neste lugar, para abençoar a vida de vocês, dos filhos de vocês e da família de vocês. E onde tem um padre, lá tem o coração de Deus. Amém? Amém. Então gostaria de cantar com vocês, se você consegue me acompanhar a caminhada. Alguém chama, posso ajudar? Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo e o que ele diz. Lá do começo, alguém chama. Alguém chama, ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mundo. O que ele me diz.
se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir. E o meu caminho é na porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender o que é bom seguir. Quero te pedir, Senhor Jesus, faça uma obra de entendimento nessa comunidade. Coloca essa comunidade, Senhor, na escola do Evangelho. Coloca essa comunidade, Jesus, na escola do pão, onde nós nos transformamos em grandes providências do grande pão a ser celebrado, que é a misericórdia do vosso nome. Então chama, Senhor, chama as famílias deste lugar, chama, Senhor, os filhos desta comunidade. Fala, Senhor, ao coração daqueles que se sentem tão endurecidos, ao coração daqueles que se sentem tão perdidos, ao coração daqueles que não têm um entendimento. Fala, Senhor, atrai para junto de si, Senhor. Interrompe o caminho dessa Páscoa, Senhor. Interrompe o caminho dessa família de tantos altos e baixos, de tantos reveses, Senhor. Interrompe, Senhor, esse caminho. Quantas mudanças você já fez? Mudanças de emprego, mudanças de cidade, mudanças de escola. Quantas mudanças você teve que passar pela sua vida, mas ainda continua insatisfação. Eu achava, se eu estivesse naquela cidade seria melhor. Lá eu fui, estive e não foi melhor. Eu achava, se aquela situação tivesse sido construída daquele jeito, teria sido melhor. Eu construí, mas não foi. É esse o caminho que Jesus quer interromper. É esse o caminho. É esse cortejo de morte. É esse velório que você vive. É essa circunstância em que você vai conduzindo a sua vida, onde as coisas não acontecem mais de acordo com a vontade de Deus, porque não se escuta, não se aprende. E quando não se aprende, acabam por lutar contra Deus. Escuta o conselho do Gamaliel, escuta o conselho do professor. Olha, deixai esses homens conduzirem a vida deles. Não vos preocupeis quantos outros passaram, e tudo não passava de uma fábula, de uma mentira. Agora eu vos dou o conselho: se esses homens são de Deus, cuidado para não estarem lutando com o próprio Deus. Mas sabe por que existe tanta luta? Sabe por que existe tanta resistência? Sabe por que existe tanto medo? Porque você tem fome. Você, além de ter fome, você ainda está doente. Mas eu não só vou te dar a escola, mas eu vou te deixar um alimento, e eu vou te deixar cura. Eu te deixo os 2 peixes que vão me curar, e eu lhes vou matar a sua fome, e nunca mais você irá morrer, pelo soberano nome de Jesus. E eu abençoo todas essas mulheres, eu abençoo todas as mães, para que esses filhos não sejam perdidos. Se você que é mãe, quer que Jesus chame seu filho ou sua filha, diz assim: amém. Amém.
Alguém chama, Ele me ama, e me conduz, e me quer feliz. Ele fala, só escuto barulho, e o que Ele você vai dar a sua resposta a Jesus. Aquele menino foi chamado do meio do povo. Aquela criança estava brincando com as outras crianças. E de repente alguém diz, ele tem pão. Imagine alguém tirar de você para dar para 5.000. Foi o que Jesus fez com o Padre Rafael. Tirou dele para dar para essa comunidade. Foi o que Deus fez com os outros padres que passaram aqui. Tiraram deles para dar para essa comunidade. Mas hoje eu quero pedir a Jesus para tirar de você. Cadê os seus pães? Cadê os seus pães? Cadê os seus peixes? Entrega para Jesus. Faça a sua oferta para a construção da história deste lugar, para a construção da sua família. Comece a dar agora para os seus filhos. Entrega agora para os seus filhos o peixe da fome e o pão que sacia a fome. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. É difícil a caminhada e por isso ele estende a mão. Estende a sua mão para ele. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, e o meu caminho é na porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom. As mães fiquem em pé, por gentileza. E eu vou dar essa bênção especial a cada uma de vocês. Feche assim os seus olhos.
Ó Deus de bondade e misericórdia, abençoe o coração de cada uma dessas mães, para que em tudo sejam auxiliadoras dos vossos filhos. A palavra de uma mãe aponta ao céu. A palavra de uma mãe diz a hora e diz a hora que não é. A palavra de uma mãe aponta a hora e a palavra de uma mãe aponta a hora que pode ser da desgraça. E eu peço agora que pela força do Espírito Santo que veio sobre a vida de Maria, que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada uma dessas mães, trazendo agora o conforto, a esperança, a bondade, a misericórdia e a paz. E eu peço que o Espírito Santo lhe dê a graça, essa grande vocação que de Deus recebestes. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vem-me ser